Hoje é dia 24 de janeiro, né? De repente o mês de janeiro fez Mas a gente ainda tá dando feliz ano novo para as pessoas. Mas já passou um bom tempo aí, né? Do dia 1º são 24 dias. E aí eu fico pensando, você já colocou suas resoluções em prática? Você realmente está disposta a fazer mudanças reais para que o ano seja feliz? Para que seja diferente, se é que você não estava feliz no ano passado, mas de toda forma você quer ser cada vez mais feliz? Então presta atenção, porque hoje a especialista em autoconhecimento, Renata Fornari, está aqui e vai nos ajudar. Rê, seja bem-vinda, feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Bom te receber. Agora pessoalmente. Vamos lá, vou sentar aqui do teu ladinho para a gente conversar sobre esse assunto que é tão caro. Sabe que eu estou fazendo pautas sobre saúde emocional, eu tenho visto. Saúde mental, né? Porque a gente está no Janeiro Branco, a gente precisa divulgar. Sem dúvida. E quebrar o preconceito que as pessoas ainda têm em relação à saúde mental. E é um tema que você genuinamente ama. Eu amo. E aí, as pessoas que vêm aqui, elas sempre falam a mesma coisa. E eu concordo em gênero, número e grau. A raiz de tudo é o autoconhecimento. Porque a gente é maravilhosa. E só se conhecendo para saber, não é? Não tem outro caminho. É de dentro para fora. Se a gente não entende que é de dentro para fora, a gente começa a viver 2024 e aí daqui a pouco a gente para e pensa assim, mas não é que é um repeteco de 2023? Né? Já deve ter acontecido com você em algum momento da sua vida, Clau? Provavelmente mais lá atrás, quando você não tinha a consciência expandida que você tem hoje, de você estar vivendo um ano e falar assim, tá, mas o que tem de novo nesse ano? Eu tô vivendo exatamente as mesmas questões, as mesmas angústias, Você está falando de um ano. Tem gente, Rê, que passa a vida inteira desatenta em relação à vida. Deixando a vida levar. Exatamente. Só que o ponto, assim, tem uma frase maravilhosa da Luísa que é assim, o ponto de poder está sempre no momento presente. Não importa, isso eu faço questão de reforçar sempre. Não importa o que tenha acontecido com a tua vida, o que você tem feito com os teus pensamentos, até um minuto atrás, até agora. O que importa é o que você vai escolher fazer daqui pra frente. Então, eu gosto muito de falar assim, o seu passado não define o seu futuro. Mas não é só o seu passado, a infância, a história de vida lá atrás. É o segundo passado. Exatamente, exatamente. Então, por isso que eu acho maravilhoso você cada vez mais trazer temas assim, porque as pessoas, elas precisam entender. Eu posso mudar tudo. Eu posso mudar tudo a partir de agora. E aí, eu estava conversando com as meninas lindas do teu programa, quando a gente combinou, né, a pauta e tudo mais, eu falei, eu vou trazer 3 orientações para os telespectadores da Clau. Para que 2024 não seja um repeteco de 2023. A terceira é a mais importante. Vou começar pela primeira. Vou começar pela primeira, mas a terceira é a mais importante. Então, a primeira, Clau, que é um assunto que a gente já conversou, que eu sei que é um assunto que você ama, toda vez que eu te vejo falando sobre isso, eu vejo que seu olho brilha. É a mudança de pensamento. Eu não vou conseguir uma realidade nova, viver uma realidade nova na minha vida, se eu não mudo o meu pensamento. Então, não importa o que o telespectador queira mudar, ou queira de novo em 2024. Pode ser mais prosperidade financeira, pode ser alavancar a carreira, sucesso profissional, pode ser encontrar um grande amor, pode ser ter mais amigos, pode ser ter mais autoconfiança, não importa. Se o telespectador mantiver os mesmos padrões de pensamento de 2023, eu quero dizer, que vem tendo, né, até hoje, as coisas não vão mudar. Primeiro a gente muda o padrão de pensamento, para daí a gente ver a realidade mudar. Aí talvez você vai me falar assim, Rê, tá bom, então você tá falando de lei da atração? Você tá falando disso? Também, mas eu ia te perguntar antes, como é que a gente muda o pensamento? Como é que é isso? Porque tem gente que até confunde, mistura muito assim, gente, eu vou ficar bem assim que eu tô em casa. Literalmente, né? Tem gente que confunde muito assim, o que pensa com o que é. Né? Eu conheço gente que fala assim, não, mas eu sou assim mesmo, eu penso desse jeito, eu sou desse jeito. Nossa, maravilhoso. A grande maioria tem esse tipo de pensamento. Maravilhoso. Primeiro lugar, nós não somos os nossos pensamentos. Da primeira coisa, a gente precisa se desidentificar
dos nossos pensamentos. Eu escolho os meus pensamentos. Você quer ver? Vou te provar agora. Como a gente, você sabe, mas eu vou fazer uma brincadeira com você para provar para as pessoas que estão assistindo a gente como a gente escolhe. Clau, você acordou hoje de manhã na tua casa? Você estava na tua casa quando você acordou? Você perguntou. Num dia normal de rotina teu. Sim. Certo. Quando você acordou hoje, eu tenho certeza absoluta, eu coloco minha mão no fogo, que você tinha duas opções. Você podia escolher reclamar daquilo que você ainda não tem, porque eu tenho certeza que você ainda tem sonhos. Seus sonhos acabaram? Não, claro que não. Você tem muitos sonhos ainda. Então, a gente pode acordar e reclamar. Puxa, não tenho ainda a prosperidade que eu gostaria, ou relacionamento, ou o que quer que seja. Ou a gente pode acordar de manhã e a gente pode agradecer. E eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, que você tem uma lista bem grandinha de coisas pelas quais você é grata. Sim, e eu agradeço sempre. E eu acordo com esse pensamento, assim, primeiro bom dia para Deus. É uma escolha. E aí talvez o telespectador, é aqui que eu olho para eles, né? Aí talvez eles estejam pensando assim, tudo bem, mas a Rê e a Clau, elas não sabem da minha realidade. Elas não sabem do que eu tô enfrentando aqui. E aí o que eu quero dizer, se você pensou nisso, o que eu quero dizer é, eu tenho certeza que teriam muitas pessoas que dariam a vida para hoje, dia 24 de janeiro, estarem com a televisão ligada, assistindo a gente e participando dessa reflexão. Dariam a vida para estar no seu lugar. Então, assim, é uma utopia achar que as outras pessoas não têm problemas, não têm desafios. A sua vida é totalmente sem desafio, Clau? Imagina, claro que não. Nem a minha, isso não existe. A gente está aqui como filhos de Deus para evoluir. Então, nós temos desafios porque eles são nossos degraus de aprendizado. Agora, eu vou escolher quando eu acordo se eu vou focar nos meus desafios, se eu vou focar nos meus problemas, se eu vou focar no que eu ainda não tenho, ou se eu vou mudar o meu foco e falar, uau, eu acordei viva, eu tenho saúde, eu tô aqui na minha casa. Agora, Rê, como é que a gente pode ajudar os nossos amigos em casa que têm um padrão de pensamento e de um pensamento ruim? Perfeito. Até sabe que deveria fazer tudo isso, mas não vai. Perfeito, maravilha. Nosso cérebro tem duas formas de aprender um novo padrão de pensamento. Duas formas. Ou é o caminho A, ou é o caminho B. O caminho A, as pessoas podem praticar de casa, que é a repetição. É comprovado, o nosso cérebro aprende pela repetição. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Então, se você ficou ouvindo lá na infância, por exemplo, que você é feia, que você é inadequada, que você não é tão bonita, tão boa o suficiente quanto fulano, quanto ciclano, o seu cérebro aprendeu isso e assumiu isso como verdade absoluta, pela repetição. Da mesma forma, para as coisas boas. Então, tanto padrões de pensamentos positivos ou negativos, eles são aprendidos em qualquer momento da vida. A gente pode aprender agora, pela repetição. Então, esse caminho que as pessoas podem praticar em casa é um caminho, um dos carros-chefes da Louise Hay que eu represento, que é a repetição de novos padrões de pensamento. A repetição de afirmações positivas. Através da repetição constante, o meu cérebro, aos poucos, vai aprendendo um novo padrão de pensamento. Eu já dou alguns exemplos, quero só falar da segunda forma do cérebro aprender, que é através de alto impacto emocional. Então, talvez você não tenha tido uma repetição lá na infância de, por exemplo, tua mãe não ficou repetindo, ai, Cláudia, homem não presta, não vai confiar em homem não presta. Porque se você fica ouvindo isso a infância inteira, você aprende aquele padrão de pensamento e leva para a vida adulta e é isso que você vai encontrar. Mas talvez você tenha visto uma relação abusiva do teu pai com a tua mãe, por exemplo. E aí aquilo te gerou um alto impacto emocional, que a gente chama de trauma, quando a gente está falando de coisas negativas, e aquilo foi suficiente para você aprender. A gente também aprende através de alto impacto emocional positivo. Aí existem metodologias, cursos, enfim, que você vive uma experiência de alto impacto emocional e que ela é suficiente para você virar uma chavinha, tá? Mas aí não dá para a pessoa fazer isso em casa, certo? Mas agora, a repetição de novos padrões de pensamento, as pessoas podem praticar já. Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante a pessoa entender e quebrar, que é, às vezes, a relutância em fazer um ano novo.
Porque para tudo isso que a Renata está trazendo, você tem que ter uma coisa, querer. Perfeito. Querer. Ah, não consigo querer nada. Então, não querer um ano ruim de novo, pronto. Talvez seja assim. Porque a pessoa que tem um pensamento negativo, ela só pensa no negativo. Vai repetir aquela tranqueira que você está repetindo todo ano? Presta atenção. E esse ponto que você trouxe, ele é maravilhoso, Clau, porque nós temos uma resistência inconsciente à mudança. O nosso cérebro, ele quer ficar na zona conhecida. Mesmo que não esteja legal, mesmo que eu não esteja feliz com a minha vida. Mas o nosso cérebro dá preguiça, né? Ah, eu vou aprender um novo padrão de pensamento. E isso é um movimento inconsciente. E também porque nós temos um medo inconsciente do novo, mesmo que o novo seja uma possibilidade de uma vida maravilhosa. Então, por exemplo, poxa, é como se o nosso cérebro, é como se o nosso inconsciente, vou falar de uma forma bem metafórica e didática. É como se o nosso inconsciente falasse assim, você já sabe jogar esse jogo, de que tá tudo mais ou menos, de que tá tudo meio ruim. Pra que você vai inventar de tentar jogar um jogo novo? Tudo bem que a possibilidade de ser uma vida muito melhor, mas você não sabe jogar isso. Fica nesse jogo aqui, que por mais que esteja tudo mais ou menos, por mais que você não esteja satisfeita, você já sabe jogar, você está acostumada com isso. Então, uma das primeiras afirmações que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo a gente é: eu solto toda a resistência em mudar. Minha vida sempre muda na direção certa. Eu amo essa afirmação, tá no espelho do meu banheiro essa. Minha vida sempre muda na direção certa. Eu solto toda a resistência em mudar. Eu mereço uma vida maravilhosa. Só que daí vem um perigo, que é onde está a minha... Posso falar da segunda? Por favor. Que é onde está a minha segunda orientação. As pessoas assistem, elas pensam assim, puxa, que legal. Então a Rê tá me dando aqui uma ferramenta para começar a aplicar hoje na minha vida. Que ótimo. Aí a pessoa acorda amanhã. Nossa, eu preciso acordar, eu preciso agradecer, eu preciso fazer os meus pensamentos positivos. Só que daqui a pouco ela passa o resto do dia reclamando. E ela acha que aqueles pensamentos positivos que ela fez de manhã vão ser suficientes para ter um 2024 completamente diferente. Só que isso não é verdade. Porque a gente atrai para a nossa vida aquilo que está condizente com o nosso padrão vibracional predominante. Então não é um pensamento que eu fiz de manhã e que eu vou repetir. É o que predomina nas 24 horas. Predomina essa atmosfera da gratidão e das coisas boas que eu estou trazendo para minha mente? Ou o que predomina é eu falar mal dos outros, eu criticar as pessoas, eu reclamar de que a vida está muito difícil, que no Brasil nada funciona? Não vai, gente. Um pensamento positivo, ele não faz mágica. Agora, a constância e aquilo virar o seu novo padrão de vibração predominante muda a vida. Mudou a minha, Cláudia. Eu sou filha de um pai com esquizofrenia, que já faleceu. Eu passei a minha infância inteira ouvindo que todo mundo queria matar a gente. Que tinha câmera escondida na minha casa, escuta, e que o mundo era um terror. Meu padrão de pensamento foi esse durante muito tempo, aterrorizante. E eu mudei completamente fazendo o quê? Isso que eu tô falando aqui pra vocês. Escolha e Funciona. Me dá 2 minutinhos, vou dar um recado, vou voltar. A terceira orientação, combinado. Vamos voltar lá com a Renata Fornari, com 3 dicas especiais para você ter um ano novo de verdade. Perfeito. Vamos lá, primeira dica qual foi, Rê? Mudança de pensamento. Segunda dica? Parar com a reclamação. Terceira dica? Aprender a se amar. E como é que a gente... Não tem jeito. E como é que a gente ensina as meninas a se amarem? Porque eu já sei. Que linda! Você adora esse tema, né? Também, como é que o auto-amor. você vai falar para as meninas aprenderem a se amar? Antes de falar como, eu quero explicar por quê. Por que eu tô trazendo o Aprender a se amar como terceira orientação e tô dizendo que essa terceira orientação, com 1.000.000% de certeza, ela é a mais importante? Porque não vai adiantar eu mudar meu padrão de pensamento, eu diminuir a reclamação, eu cessar a reclamação no meu dia a dia, se eu continuo com aquele pensamento, mas eu não sou boa o suficiente para conseguir as coisas legais da vida. Mas eu vou aumentar a minha prosperidade financeira, eu vou conseguir sucesso profissional, um grande amor. No fundo, eu não me sinto boa o suficiente. No fundo, eu tenho dúvida se eu mereço. É um perigo. Porque se a gente tem dúvida se a gente merece, a gente já colocou um muro
entre a gente e aquilo que a gente quer atrair para nossa vida. Então, não existe nada mais importante do que a gente aprender a gostar da gente. A gente tem 11, 12 passos que a Louise Hay deixou sobre praticar o auto-amor. Não vai dar para eu falar de 11, 12 passos aqui. Então, eu vou falar dos que eu sinto que são os fundamentais, os mais importantes. E no dia 1º de fevereiro, eu vou fazer uma aula de graça, falando sobre todos os passos. Posso deixar o convite aqui? Pode. É só no meu Instagram, depois você fala qual é, me mandar um direct, uma mensagem privada com a palavra auto-amor. É Refornari Oficial, o Instagram da Rê. Já deixa lá um carinho, Refornari Oficial. Obrigada, linda. Aí nessa aula, que vai durar pelo menos 1 hora, eu vou falar de todos os passos. Mas pra gente começar agora, pra não esperar nem 1º de fevereiro, pra começar já. O que a gente precisa fazer pra gente aprender a se amar? Primeira coisa, diminuir o máximo que for possível a voz autocrítica. A gente tem uma voz autocrítica muito estruturada, porque a gente foi muito criticado na infância. E eu não estou falando mal dos adultos, nem culpando os adultos. Está todo mundo fazendo o melhor que pode, ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu e ninguém é perfeito. Então, pronto. Então, é para a gente falar daqui para frente. Sempre que a gente se pegar se criticando, tem um exercício rápido que é assim. Peguei no flagra, me critiquei. Para imediatamente e repete. Eu estou disposta a deixar de me criticar. E aí, imediatamente, fala alguma coisa positiva ao seu respeito. Então, por exemplo, vamos supor que eu derrubei o copo aqui. Aí, de repente, veio uma voz que disse, ai, Renata, você é muito desastrada, você sempre derruba alguma coisa. Para imediatamente, respira e fala, eu estou disposta a deixar de me criticar. Ai, foi tão bacana, eu converso bem com a Cláudia. Ó, isso é uma coisa que eu faço muito legal, eu consigo reconhecer em mim. Por exemplo, estou dando um exemplo completamente aleatório. Mas o que acontece? O nosso músculo da autocrítica, ele está muito fortalecido. E o nosso músculo do elogio, do que eu reconheço de bom em mim, ele está muito fraco. Então, a gente precisa enfraquecer esse e fortalecer esse. Não se trata de negar a realidade, de negar que eu também estou aqui para me tornar a minha melhor versão, que eu também tenho pontos a melhorar. Mas se trata de eu sair desse vício de entrar na autocrítica, porque eu começo a me criticar, não sei se você já percebeu, mas a gente começa a se criticar, a gente não para mais. Ah, mas eu sou desastrada mesmo, teve outro dia que eu também fiz não sei o quê, não adianta, comigo nunca funciona. Então, diminuir a voz autocrítica. E um segundo exercício simples, Clau, simples, que eu sei que você gosta dele, que você pratica, porque você já me falou. Mas ele é tão poderoso. É a gente poder se olhar no espelho. Olhar nos olhos, não é nos aspectos físicos do rosto. Olhar nos olhos, que é a janela da nossa alma. E dizer pra gente, olhando nos olhos, eu estou disposta a aprender a te amar. O que eu posso fazer por você hoje para tornar o seu dia feliz? Você que está assistindo a gente, alguma vez fez essa pergunta para você na frente do espelho? Você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Então faz o teste, depois conta no Instagram do programa. Saber. Conta mesmo, tá? Chegaram várias perguntas, a gente vai pedir para a produção encaminhar para você, porque o nosso tempo explodiu. Mas eu não tenho dúvidas de que foi muito bom. A gente aprendeu um monte. Linda. Mas as perguntas a gente vai mandar para a Refornari. Pode mandar, eu faço questão de responder com muito carinho. Tá joia. E olha, faça a aula dia 1º de fevereiro. Isso. Refornari Oficial lá no Instagram, tá? E eu tenho certeza que, olha, bem acompanhada, Linda. com a Refornari, você vai ter um ano novo lindo. Do jeito que você sonha e merece. Tá Amém. Certo? Amém. Obrigada, Rê. Eu que agradeço, Clau. De bom. Muito obrigada pelo carinho. Lindo 2020. Pra nós, com certeza. Agora